Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você quer vencer? É óbvio que sim. Eu quero vencer, você quer vencer. Mas é algo que é evidente em momentos de crise, e eu e você estamos vivendo num momento de crise mundial, é o que vem à tona, o que aparece é o fundamento das nossas vidas, os meus fundamentos pessoais, os fundamentos da nossa casa, da nossa família. Nós começamos a perceber se a nossa família de fato é uma família estável, debaixo de bons valores. Nós começamos a perceber os fundamentos dos negócios, das empresas. Haja vista o número de empresas que estão passando por muita dificuldade. Nós começamos a ver os fundamentos das estruturas governamentais, aquilo que de fato funciona e o que não funciona. Nós começamos a ver tudo aquilo que está ao nosso redor, vem à tona os fundamentos. Fundamentos. Por quê? São os fundamentos que determinam as nossas ações, as nossas reações, a forma como pensamos e a forma como nós nos posicionamos. Sendo assim, nos momentos de crise, vem à tona quem verdadeiramente eu e você somos. É isso que vem à tona. Na crise, vem à tona quem eu e você somos. E a fala de Jesus, e é interessante que é Jesus quem está falando aqui, a fala de Jesus à igreja de Laodiceia expõe um problema atual da igreja, e eu estou falando de igreja, corpo de Cristo, e da realidade de grande parte dos cristãos. Uma realidade, uma triste realidade. As pessoas estão mornas na prática da sua fé. Elas estão mornas na prática da sua fé. E esta condição, aos olhos de Jesus, é uma condição extremamente perigosa. Perigosa, porque Jesus diz assim, olha só o que diz o texto. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Como alguém se torna morno? Como alguém se torna morno? Preste atenção. Ninguém decide ficar morno. Não é uma decisão. Mas o esfriar-se é a consequência natural de eu me afastar da minha fonte de calor. À medida que eu vou me afastando da minha fonte de calor, eu vou ficando morno, eu vou esfriando. E essa é uma lei da física, e eu quero usar um exemplo para você muito tranquilo. Deixa eu pegar algo aqui na minha frente. Por exemplo, eu gosto de chicão. Está aqui essa xícara linda, I love New York. Certo? Eu gosto de chicrão, tenho uma coleçãozinha em casa. Agora imagine o seguinte, nesses dias de inverno, nós não estamos ainda tão frio, mas pensa num dia frio, bem frio, e você faz aquele café bem quente. Café quente, gostoso, quente, de alta qualidade, e coloca naquele xicrão que você ama, sabe, um xicrão como esse, gostoso. Eu vou tomar aqui um pouquinho, xicrão muito legal. Mas o que acontece se você não tomar logo esse café? Ele vai esfriar. E por que esfriou? Porque o café foi colocado longe da sua fonte de calor. Agora eu pergunto, a aparência do café mudou? Não, não mudou.
Mas o café continua o mesmo? Não. Ele está lá bonitinho na sua xícara, mas a reação quando você pega aquele café e você toma aquele café morno, sabe, que perdeu, sabe, aquele café que perdeu o sentido para o qual você queria tomar aquele café, ele se perdeu. Café frio, café amornado, ele perde o brilho, ele perde o propósito, ele perde o aroma, ele perde as suas características. Assim é o cristão que esfria na fé. Vou tomar mais um golinho. Assim é o cristão. Assim é o cristão que fica exposto ao frio mais do que ao calor. E eu pergunto, nesses dias, você tem se exposto mais ao frio ou você tem se exposto mais ao calor? E eu quero olhar para o texto, eu quero ser muito textual. Aonde Jesus estava na igreja de Laodiceia? Qual era a posição de Jesus? E eu vou voltar, eu vou ser recorrente nessa condição. A Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora, ele não estava dentro. Ele estava do lado de fora, porque o texto diz, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Jesus estava longe. O morno é aquele que se afastou de Jesus. Se afastou de Jesus. O segundo ponto: qual a característica de alguém morno? A característica. Apocalipse 3,17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A principal característica de alguém que está morno na sua fé é a sua autossuficiência. Ou seja, alguém que faz tudo sozinho. Amados, a autossuficiência é marcado por eu não sentir necessidade de ter comunhão com Jesus. É aquela pessoa que não sente falta do tempo de oração, não sente falta de se expor à palavra, não sente falta. Eu sei que a maioria de nós tem sentido falta do estar junto, do abraçar o irmão, de ter esse tempo gostoso de comunhão. É importante para a nossa fé. Mas o mais importante da nossa fé é o quanto eu e você sentimos falta do tempo de comunhão com Jesus. O não sentir, o autossuficiente, é aquele que não tem necessidade de ter tempo de comunhão com Jesus. Jesus estava onde? Do lado de fora. Ou seja, o que Jesus era? O que Jesus é para um crente morno? Ele é simplesmente o segurança. Aquele que protege a minha vida, aquele que protege a minha casa, aquele que protege os meus negócios, os meus amigos, mas o meu segurança, ele fica onde? Do lado de fora. O morno é aquele que tem Jesus como segurança. Ele fica lá do lado de fora. Por quê? Dentro de casa ele não dá pitaco. Dentro de casa está tudo em ordem, está tudo dominado, está tudo tranquilo. Jesus, a pessoa, esse morno colocou um jalecozinho em Jesus, e você, o Senhor é meu segurança, e fica do lado de fora. O autossuficiente, ele não percebe a sua real condição diante de Deus e dos homens. E o texto aqui coloca muito claro a real condição dele. E o texto diz 3 pontos. O primeiro deles, que ele é pobre. Pobre, ou seja, ele não possui as verdadeiras riquezas. Aqui não é pobre economicamente, é pobre. Ou seja, ele não tem riqueza interior. As riquezas necessárias para a vida, ele não tem. Em segundo lugar, o texto diz que ele é cego.
Ou seja, ele não percebe de fato aquilo que ocorre. Ele não tem a percepção adequada daquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa e no mundo que rodeia, e muito menos com relação à eternidade e à agenda de Deus. Ele é cego. E em terceiro lugar, ele está nu. Ou seja, ele está exposto, ele está enfraquecido, ele está completamente vulnerável. Esse é o autossuficiente. Este é o morno. O morno, ele é pobre, cego e nu, por causa da sua autossuficiência. Como eu posso manter então o fervor da minha fé? Como eu quero manter? Como eu posso manter o fervor da fé? Amado, Jesus não quer ser o segurança da sua casa. Jesus não quer ser o segurança da sua vida. Ele não quer ser o seu guarda-costa. Ele quer ser e ele quer ter o relacionamento mais poderoso, mais importante, mais real da sua vida. É isso que Jesus quer com você. O relacionamento mais real, o relacionamento mais importante, o relacionamento mais poderoso, Ele quer ter com você. Olha só o que diz Apocalipse 3, então vamos lendo lá, Apocalipse 3, a carta à igreja de Laodiceia, versículo 19 e 20. Jesus está falando: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para manter o fervor na fé, é necessário aplicação, é necessário diligência, é necessário disposição para estabelecer uma nova cultura na minha vida, estabelecer uma nova forma de eu viver o meu dia a dia, de eu viver as coisas como eu faço no meu dia a dia, minha segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ele diz, o texto ele vai dizendo, Jesus está dizendo, primeiro eu preciso ouvir a voz de Jesus. Como eu mantenho o fervor da minha fé? Como eu começo a desenvolver um relacionamento com Jesus? Em primeiro lugar, tendo ouvidos para ouvir. Se você está anotando ali, anote ali, ouvidos para ouvir. Dê uma cutucada ali na pessoa que está do seu lado, pode ser o seu marido, pode ser você mesmo, dê uma cutucada, não muito forte, não quebra a costela de ninguém, sabe? Não tire proveito dessa situação. Diga assim: ouvir a voz de Jesus significa buscar a voz de Jesus, prestar atenção, estar atento, querer aprender com Jesus. A palavra de Deus nos diz, e o próprio Senhor Jesus diz, em João capítulo 10, que Ele diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu pergunto, você tem se exercitado em ouvir a voz de Jesus? Você tem buscado ouvir a voz de Jesus? Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para trazer fervor na nossa fé é buscar ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz dele, ter ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você precisa direcionar os seus ouvidos para Jesus. Em segundo lugar, o texto diz abrir a porta. Ou seja, Jesus não quer só guardar a sua vida, Ele quer entrar. Jesus quer ocupar espaços na sua vida que Ele até então não ocupou. Jesus, Ele quer influenciar todo o seu dia a dia. Jesus quer influenciar você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer entrar na sua casa, não apenas na sala. Isso é o legal, muito legal do texto. Ele diz que Ele quer cear com você. Ele vai direto para a cozinha. E em qualquer casa, no lugar que você tem um pouco mais de intimidade, qual é o lugar onde você tem a sua refeição? Na cozinha. Lá você pega a xícara, você senta e você tem um papo, você conversa. O texto diz: e eu cearei com ele e ele comigo. Jesus chama eu e você para
a comunhão com Ele. Mas o fervor da nossa fé, ele não pode estar baseado à frequência de cultos e reuniões presenciais. Isso é importante, é jóia, é bacana, faz parte da dinâmica cristã. Mas o fervor da fé é a prática de uma vida de oração. É a prática de eu e você estudarmos a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra, buscar compreender a palavra. Não é gastar tempo apenas ouvindo mensagem na internet. A questão é, qual mensagem Deus está falando com você, e não ensino de outros. Eu não estou falando que ouvir mensagens da internet não são importantes, tanto é que você está me ouvindo agora. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 17: mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra ali no grego, palavra é rema, ou seja, é algo que no teu momento de comunhão, aquilo saltou aos meus olhos, e aquilo se tornou forte na minha vida, e aquilo que se tornou vivo na minha vida, eu consigo aplicar fé. Amados, eu não tenho como aplicar fé em experiência dos outros. Só é possível aplicar fé na sua experiência. E você precisa ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Amados, você pode ouvir testemunho, ouvir mensagem, mas se você não tiver uma experiência real com Jesus, você não terá fé. Porque a palavra, ela precisa queimar dentro de você, como se fosse, sabe, um soco dentro, assim, no seu estômago, aquilo, uau, marcou você. É isso que Jesus quer fazer com você. Você quer ter fervor na sua fé? Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia, mas não usar a Bíblia como um horóscopo. Deus fala comigo, pô. Ou então usando hoje como os aplicativos que temos, qual o versículo do dia? Esse é o versículo do dia, você posta nas suas redes sociais, parece um crente lindo e maravilhoso, mas o que Deus falou com você acerca daquele texto? O que tem de verdade de Deus naquele texto que você capturou na sua vida? O que de fato esse texto se transformou em pão? Pão. Ou seja, aquilo que alimentou o seu espírito. Porque a palavra de Deus precisa ser pão. Nem só de pão físico viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai aonde? Da boca de Deus. No seu tempo de oração, Deus quer falar com você. Deus quer ensinar você como? Bíblia. Mas eu e você precisamos. Você quer ter fervor na sua fé? Você precisa ler a palavra, lá no seu momento de comunhão com Deus. Não estou falando que você lendo a Bíblia, eu ia usar um exemplo que agora você não pode, andando de ônibus. Não, você lendo a Bíblia, lá sentado no seu lugar, que você está sossegado, você está lendo a Bíblia e Deus permite Deus falar com você. Ali começa a sua fé, começa a ser edificada. Vamos um pouquinho mais adiante. E Jesus coloca aqui no texto 3 coisas essenciais que eu e você precisamos obter dele no relacionamento. Não basta apenas orar com Jesus, não basta apenas ter tempo de oração. Na oração, lembre-se, oração é relacionamento, é comunhão, é uma via de 2 mãos. É uma via de 2 mãos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar com Ele, eu preciso me mover com Ele. Olha só o que diz o versículo 18. Jesus nos dá este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos. Ao estar com Jesus, você precisa comprar coisas de Jesus, você precisa negociar com Jesus, você precisa obter coisas de Jesus, tirar coisas de Jesus, tirar coisas dele.
É isso que Jesus está falando. Compre de mim, negocie comigo, faça escambo, troque coisas comigo. Eu tenho coisas para te dar, mas você precisa tirar isso de mim. Como? Tendo tempo com Ele, tendo diligência com Ele. E Ele fala 3 coisas que eu e você precisamos tirar de Jesus no nosso tempo de comunhão com Ele. Então não basta orar. Não basta simplesmente lá você ficar, Deus, fala comigo, põe uma música lá, sabe? Não, você precisa tirar algo de Jesus. Aquilo precisa ser concreto, aquilo precisa gerar substância. O seu tempo de devocional com Ele precisa ser algo colorido, gostoso, que você saia do seu tempo de devocional com ações práticas, com coisas concretas. E Jesus coloca 3 coisas muito concretas que Ele quer que eu e você venhamos ter com Ele, tirar dele, do seu tempo de comunhão com Jesus. Lembra lá que Ele falou? Você ceará com Ele e Ele comigo? Ou seja, é troca. A primeira coisa que ele diz é ouro puro. Fala de revelação. Os mandamentos do Senhor são mais puros, são mais preciosos do que o ouro refinado 7 vezes. Eu nem sei o que significa ouro refinado 7 vezes. Vamos ficar só o ouro puro, que aí você conhecemos, já vale uma nota. Eu e você, ouro fala de revelação, fala de entendimento, de você sentar e estudar a Bíblia com Jesus. Mas eu e você precisamos estudar a Bíblia com Jesus. Você está lá no seu tempo de oração com Jesus, porque orar não é somente você falar, orar é você também se colocar e ler a Bíblia. E você está lá lendo a Bíblia, e as verdades bíblicas começam a ter peso na sua vida. Ouro puro fala de grande influência, altíssimo valor. Ou seja, eu e você começamos a compreender as riquezas eternas da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, e elas se tornam o lastro das nossas decisões. Elas se tornam o esteio cuja qual eu e você conduzimos a nossa vida, o nosso norte. A palavra de Deus se torna preciosa. Ouro é aquilo que exerce a maior influência na minha vida. Ou seja, quando eu estou com Jesus, Jesus quer que eu tire dele coisas preciosas, revelação dos seus mandamentos, das suas verdades, dos seus princípios, e torne isso na minha vida precioso. E isso começa a direcionar a minha tomada de decisão, e eu começo a valorizar tudo aquilo que é valoroso para Jesus. Primeiro, ter de Jesus, tirar de Jesus ouro puro. Depois ele fala, vestes brancas. Vestes brancas fala de padrão de santidade. A sua forma de viver manifesta o reino de Deus. É isso que o texto está falando. A minha forma de viver, a sua forma de viver, precisa manifestar o reino de Deus. Eu e você precisamos vestir vestes de justiça. Não andar segundo as vestes deste mundo, mas andar com vestes de justiça, ou seja, andando segundo a mentalidade de reino de Deus, em plena santidade. E eu tenho uma frase que eu gostei, amado, crente não anda, crente desfila. Crente não anda, crente desfila. Por quê? Quando ele está caminhando no meio das pessoas, ele está vestido de vestes de justiça. Ele pratica a santidade. Ele anda segundo o querer de Deus. Ele anda segundo os princípios do reino de Deus. Vestes brancas. E em terceiro lugar, que eu devo ter de Jesus, colírio para os olhos. Ou seja, Jesus começa a abrir os meus olhos. Meus olhos começam a ficar limpos, desobstruídos. E eu começo a ver além da aparência. É muito interessante que o Mestre Jesus, ele percebia além da aparência. Ele via a motivação das pessoas, ele percebia aquilo que estava no seu entorno, ele sabia a agenda de Deus, aquilo que estava acontecendo, porque ele tinha os seus olhos abertos. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos, a olhar além da aparência, olhar além da temporalidade. Eu e você precisamos
ter a condição de perceber a real condição das pessoas, a real condição da minha vida. Às vezes eu e você como crentes se achamos muito, e às vezes nós estamos e achamos além da conta. Sabe, precisamos perceber a nossa real condição das áreas que ainda precisamos arrumar, que todos nós estamos em obras. Mas se eu me acho muito, eu digo, eu estou crentão, está tudo em ordem, eu estou cego. Quando eu e você sentamos com Jesus, sabe o que Jesus faz? Ele diz, filho, abre os olhos ali, deixa eu te mostrar algo, deixa eu mostrar aqui a agenda do Pai, deixa eu te mostrar aquilo que está acontecendo. Eu e você precisamos ver, sabe por quê? Porque quando eu e você começamos a olhar a verdade, eu e você começamos a ter mais fé em Jesus. Tem uma frase que eu gostei muito, que eu ouvi essa semana, e eu até falei ela agora no carro, vindo para cá com a Raquel, que medo é fé no lugar errado, e fé é você ter fé no lugar certo. E eu vou explicar isso com a seguinte alegoria. Digamos que você está andando e de repente vem um pivete de 7 anos, e ameaça você. Você vai sentir medo? Sim ou não? Não. Por quê? Você sabe da sua força. Você sabe da sua altura. Você sabe do seu tamanho. E aquele rapaz, aquele guri de 7 anos, ele não te oferece perigo, ele não te oferece resistência. É só alguém que está falando alto, mas não vai acontecer nada com você, porque você tem fé. Agora imagine você lá e de repente aparece um gangster, sabe, um armário grandão, um cara de 2 metros de altura, 2 de largura, forte, e ele ameaça você. Qual o teu sentido natural? Você tem medo, porque você vê o tamanho dele. Agora, eu e você precisamos ter olhos para ver o tamanho do nosso Jesus, aquele que está do nosso lado em todo o tempo, aquele que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu e você precisamos perceber mais que nós estamos do lado vencedor, que nós vamos vencer, que Jesus está do nosso lado. Eu e você não precisamos ter medo, mas quando isso se torna uma verdade, quando eu tenho olhos para perceber que Jesus está comigo, fruto de quê? De comunhão, fruto de relacionamento com Ele. Então eu estou falando que não basta simplesmente orar, eu preciso tirar essas verdades de Jesus: ouro puro, vestes brancas e colírio para os nossos olhos. É isso que Jesus está dizendo: tire de mim. E eu quero concluir. Mantenha o fervor da sua fé no tempo da Covid-19, da coronavírus. Mantenha o fervor da tua fé. Por que esfriar na fé, porque nós não temos reuniões presenciais? Por que deixar a fé esfriar? Por que perder o zelo? Jesus diz: compre de mim. Mas Jesus está à disposição. Jesus está com os seus ouvidos abertos, com a sua mão estendida. Jesus te chama a ter tempos extraordinários de comunhão com você nestes dias. Agora, como comprar? Seja zeloso, estabeleça um horário, seja diligente em buscar ao Senhor. Isso não quer dizer no seu momento de ir para o trabalho, no seu momento de folga, não. Eu estou falando de você coloca na sua agenda: agora eu vou ter um tempo com o Senhor. Sabe, tire tempo para estar com Jesus. Tire tempo, isso vai gerar fé no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Eleve Jesus à posição de segurança da sua casa, para Jesus levar Jesus à posição que governa a sua casa, para o centro da sua casa. Tenha arrependimento, uma postura de arrependimento, ou seja, abrace o modo de Deus de fazer as coisas. Tenha um coração de discípulo, um coração de aprendiz, uma mente disposta a aprender constantemente com Jesus. Amados, em tempo da Covid-19,
Não deixe sua fé esfriar. Seja diligente em buscar a Deus. Traga Jesus para dentro da sua casa. Tenha tempo a sós com Jesus. Tenha tempo com Ele. Permita Jesus sentar à mesa com Ele. Se for preciso, e às vezes eu faço isso, pegue lá, prepare a mesinha com Jesus. Deixa eu pegar novamente a xícara. Prepare uma xícara de café quentinho com Jesus. Uma para Jesus, outra para você. E tire um tempo com Ele. Estudando a palavra, e pergunte: Senhor, o que isso aqui quer dizer? Abre os meus olhos. Me revela a verdade. Aquilo que está escrito. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Tome café com Jesus. Você e Ele. Sente-se à mesa com Ele. Tire Jesus do lado de fora. Ouça a voz dele, Ele está lá batendo. Ele está chamando você para ter tempo de comunhão à mesa contigo. E sabe qual vai ser o resultado disso? O versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual a minha oração nessa noite? Baiano, vamos lá. Que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Quando? Hoje. Hoje. O Espírito quer incendiar o seu coração. Talvez a sua fé, ali no seu interior, está como aquele café frio. Sabe, que perdeu a qualidade, está lá frio. Ai, que legal, não estou nem me sentindo sozinho aqui, já tem mais gente ao meu redor, está vendo? Mas Jesus quer incendiar o seu coração. E nesse tempo eu quero orar por você que está me assistindo agora. Se você puder, fique de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Talvez ali no seu coração está frio. Talvez a sua fé esfriou. Talvez o medo tomou o controle, a insegurança. Mas eu quero dizer para você que Jesus é por você. Jesus está chamando você para um tempo de comunhão com Ele. Deixe de ser autossuficiente. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Fome e sede pela presença de Deus. Fome e sede pela presença de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o Senhor está aí em cada casa. Em cada casa agora, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vai tocando agora cada vida, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, todo demônio, toda mentalidade de autossuficiência quebrada em nome de Jesus. Toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra a dependência de Deus, eu declaro anulado, eu declaro quebrado, eu declaro sem efeito, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essas pessoas que estão me assistindo agora, Senhor, brotando dentro delas fome e sede por Deus. Fome e sede por Deus. Senhor, que não vai ter um dia, Senhor, que não venha uma fome de estar tempo contigo, estar tempo sentado à mesa com o Senhor. Senhor, nós não queremos mais que o Senhor seja apenas nosso segurança de prédio. Nós queremos que o Senhor se assente à nossa mesa. Nós não queremos mais que o Senhor esteja do lado de fora. Senhor, nós queremos que o céu venha sobre a nossa casa, o céu invada a nossa vida, a nossa família, o céu invada a nossa forma de pensar, o céu invada a nossa forma de agir, o céu invada a minha vida, a forma de pensar. Senhor, nós queremos ser cheios de ouro, o ouro que vem do Senhor, o ouro negociado com o Senhor, verdades bíblicas. Senhor, nós não queremos mais andar nus, nós queremos destilar veste de justiça.
desfilar vestes de justiça, vestes brancas. Senhor, nós não queremos mais ser cegos. Senhor, tira as escamas de nossos olhos, pingue colírio. Queremos perceber a nossa situação, queremos perceber a real situação da nossa casa, queremos perceber que o Senhor é por nós, queremos perceber que o Senhor está em todo o tempo do nosso lado, e nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é conosco, o reino de Deus é por nós.